Dia, senhores! Professor Rodrigo, e hoje vamos dar continuidade ao estudo da tabela periódica. Hoje vamos falar sobre as propriedades periódicas. Mas antes, é claro, se ainda vocês não são inscritos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os nossos próximos vídeos. Beleza? Senhores, só para a gente relembrar um pouco, na tabela a gente sabe que ela tem os níveis, que vai de 1 até o 7, e temos as famílias, no caso, quando ela é representada pelo subnível S e o subnível P. Então, com essas duas informações, a gente vai ter algumas características que vai acompanhar esses períodos, que são, no caso, o raio atômico, o raio iônico, a energia de ionização, a eletronegatividade e a afinidade eletrônica, que são as principais propriedades periódicas. Então, começando com o raio atômico, a gente tem que imaginar o seguinte, que o raio, é a distância entre o núcleo do átomo até a parte mais externa. Então, se a gente tem um átomo que está aqui no primeiro período, que tem apenas uma camada, ele vai ser bem menor do que um átomo que tem 7 camadas. Então, por isso que o raio atômico, na família, ele vai crescer de cima para baixo. Então, observem que aqui os raios vão aumentando porque eu vou aumentando a quantidade de camadas. Então, quanto mais camadas eu tiver no meu átomo, maior será o raio atômico. Beleza? Tá. Se ele cresce de cima para baixo, e se eu tiver no mesmo período, como é que vai funcionar? Então aqui eu trouxe para vocês dois átomos que estão no mesmo período, ou seja, o lítio e o berílio. Eles estão na camada 2, ou seja, no período 2, no nível 2. Então ambos vão possuir duas camadas. O lítio, ele possui 3 prótons. Prótons é a carga positiva do átomo. Já o berílio, ele possui 4 prótons. Ou seja, o berílio, por ter uma carga positiva maior, então ele vai atrair os elétrons para mais próximo dele. Mesmo estando ambos com a mesma quantidade de camadas, por essa atração, os elétrons vão estar mais próximos. Então o raio ele tende a diminuir quando ele sai no caso, ele vai aumentar da direita para a esquerda. Então o raio vai ser maior para cá, porque aqui eu vou aumentar a quantidade de prótons, Consequentemente, se eu aumenta a quantidade de prótons, eu vou ter um raio menor, ele vai ter uma atração menor, os elétrons vão ser atraídos para os prótons. Então por isso que eu vou ter uma diminuição do tamanho do raio. Então, só para fechar, o raio atômico ele cresce de cima para baixo na família e da direita para a esquerda no período, certo? E aí a gente tem o raio iônico. Senhores, não confunda raio atômico com raio iônico. Quando a gente fala de átomo, a gente está falando de algo neutro. Ou seja, as mesmas cargas, tanto as cargas positivas quanto as cargas negativas são as mesmas. Então tenho, por exemplo, menos 4 e mais 4. É um átomo neutro. 4 elétrons e 4 prótons. Já quando eu falo de raio iônico, eu estou mencionando íons. Lembra que íons são átomos deficientes em elétrons, ou seja, átomos que têm elétrons ou a mais ou elétrons a menos. Então, como é que vai ser esse crescimento? Se um átomo ele perdeu elétrons, ele vai perder a camada. No caso, na família A, se ele perder um elétron, ele perde uma camada. Ou seja, o raio vai diminuir. Então, se ele está perdendo elétrons, a tendência é que o raio diminua. Porque ele está tirando essa camada que fica ali em volta dele, justamente para ter essa estabilidade. Já quando ele ganha elétrons, que mais por esses elementos aqui, ele vai ganhar elétrons. Então, se ele está ganhando elétrons, ele vai aumentar o raio dele. Certo? Então, se ele é um cátion, ele é menor do que o átomo. Se ele é um ânion, ele é maior do que o átomo. Beleza?
E aqui a gente tem a energia de ionização. E qual seria a definição de energia de ionização? Ela seria a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo ou de um íon no estado gasoso. E por que, professor, no estado gasoso? Porque no estado gasoso o átomo ele está isolado, ele está sozinho. Então ele não está junto, não está em grupo. Então a gente calcula essa energia no estado gasoso. Gravem isso. E como é que vai funcionar essa energia de ionização? Pensa bem. Quanto menor o tamanho do átomo, quanto menos camadas o átomo tiver, maior vai ser a força que o próton vai exercer em relação ao elétron. Ou seja, vai estar mais próximo, ou seja, a força de atração dele vai ser maior. Então, vai ser mais fácil eu arrancar um elétron de um átomo que tem menos camadas ou de um átomo que tem mais camadas, em que as últimas camadas estão tão distante do próton que ele não tem tanto controle sobre ele lá no final. Então, é mais fácil arrancar esse elétron de um átomo que tem mais camadas, que está mais distante do núcleo. Então, teoricamente, a gente vai ver que a energia de ionização ela vai aumentar de baixo para cima. Ou seja, de baixo para cima nos átomos que têm menos camadas. Ou seja, nos primeiros períodos. E também essa energia vai ser mais difícil em átomos que eu tenha maior quantidade de elétrons. Por quê? Porque eles estão tão juntos ali, tão próximos, que vai ser difícil de arrancar elétrons dele. Eu vou precisar de muita energia para arrancar. Então, essa energia de ionização ela vai crescer de baixo para cima e da esquerda para a direita. E observe, então, por essas características, o hélio vai ser o átomo que vai apresentar maior essa energia de ionização. Beleza? Já a eletronegatividade é a capacidade que o átomo tem em atrair elétrons para ele. Então ele vai ter uma força, ele vai desejar ter elétrons, justamente para ele alcançar, o que chamamos lá do octeto, para ele ficar estável. Então, olhando aqui, os ametais, eles vão ser esse tipo de átomo que vai querer ter esse elétron para ele, vai querer ganhar esse elétron. E os metais, são átomos que vão querer doar esse elétron, ele vai perder esse elétron com facilidade, enquanto os ametais vão querer ganhar esse elétron. Então a eletronegatividade ela vai crescer também da esquerda para a direita, de baixo para cima. Então, os elementos mais eletronegativos ficam aqui, na família 7A, ou família dos halogênios. Ele precisa de um elétron, já tem 7 elétrons, ele precisa de mais um para ficar estável. Então, ele vai querer puxar esse elétron de qualquer forma. E só para a gente ver quais são os elementos mais eletronegativos, a gente tem essa frase aqui, Fui ontem no clube brasileiro e só comi pão holandês. Vamos combinar que a frase não é uma das melhores, mas ajuda a gente a entender quais são os átomos mais eletronegativos. Então a gente tem o flúor, o oxigênio e nitrogênio. Flúor, oxigênio, nitrogênio. Depois temos o cloro, bromo, iodo. E depois enxofre, carbono, fósforo e hidrogênio. Certo? Se vocês conhecem uma outra frase para lembrar de quais são os elementos mais eletronegativos, comenta aí, escreva ela, ou se você tem uma sugestão melhor, fique à vontade de espaço a criatividade de vocês. E por fim, a gente tem a afinidade eletrônica. Se a energia de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron de um átomo, a afinidade eletrônica vai ser a energia liberada quando um átomo recebe um elétron. Então, seguindo o princípio lá da eletronegatividade, a eletroafinidade vai seguir o mesmo rumo. Ela vai crescer da esquerda para a direita, de baixo para cima. Professor, isso se aplica aos gases nobres? Não, senhores, não se aplica aos gases nobres. Nem a eletronegatividade vai se aplicar aos gases nobres. Justamente porque eles não têm necessidade de fazer ligação. Eles estão estáveis, são a nata da sociedade. Eu sou rica!
Então é isso, senhores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like maroto, que ajuda bastante o nosso canal. E compartilhe com aquele coleguinha que está estudando sobre tabela periódica, se tem algumas dúvidas, que vai ajudá-lo bastante. Forte abraço, senhores, e até mais!